Já posso conversar? Pode com começar. todo mundo? Olá, estamos ao vivo? É isso? Vamos aguardar um pouquinho, Luca? Vamos aguardar. O Luquinha me ajuda aqui. Boa noite, pessoal. Eu sozinha aqui não sei fazer nada. O Luca é meu guia. E ele disse que já estamos ao vivo. E gostaria de saber se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Como é que está o som aí? Coloquem nos comentários. E nós vamos dar alguns minutinhos para as pessoas irem chegando a essa grande live de hoje. Ok? Como estão? Aproveitar esse início também para ir dando boa noite para quem já estiver entrando aí. Pode dar boa noite. Boa noite, Luca. Eu ia te apresentar formalmente, mas pode dar boa noite que eu depois... Não, boa noite não compromete. Não, nada, não tira suspense. Né? Não tira o mistério da coisa. É isso. Vamos esperar mais um pouquinho, então. Luca vai ficar por aí? Eu acho que era bom você ficar por aqui. Não é não? Já estamos ao vivo. Podemos já começar? Podemos começar, então, agora? Ok. Muito bem. O Luca me deu ok. Então, nós vamos iniciar. Meu boa noite oficial a todos vocês. Estamos com imagem, com som, tudo funcionando direitinho. Então, hoje, nós vamos fazer algo diferente aqui no nosso canal, que nós não estamos muito acostumados. Nós vamos receber hoje uma pessoa muito querida para nós, que faz um trabalho sensacional, que é divulgar o trabalho My Big Toe. Ele divulga este trabalho no Brasil. Ele é o tradutor para o português da trilogia de livros My Big Toe. Ele distribui os livros traduzidos e ele, inclusive, já trouxe o autor desse trabalho, o físico norte-americano Tom Campbell, para o Brasil num grande evento que eu participei em 2018. Um evento incrível, de 2 dias, onde a gente teve a oportunidade de conhecer o autor, Tom Campbell, e apreciar toda a sabedoria dele como pessoa, como profissional, e, assim, nos degustar daquela teoria, a My Big Toe, a minha grande teoria de tudo. Vocês já ouviram falar da teoria da relatividade de Einstein? Acho que já. Vocês já ouviram falar da mecânica quântica? Também sim, né? Pois então, My Big Toe, a meu ver, minha grande teoria de tudo, ela está no patamar, no mesmo patamar dessas duas fantásticas descobertas do século XX. E nós vamos receber agora, com muita alegria, Mário Jorge Santos, para nos falar um pouco sobre ele, sobre Tom Campbell e sobre My Big Toe. Boa noite, Mário. Seja muito bem-vindo ao canal Artéticos. Boa noite, Mabel. Muito obrigada por sua introdução e breve apresentação aí. Fico muito honrado de estar aqui, inclusive, vamos dizer, abrindo essa diferenciação aí de trazer alguém para conversar com você no canal. Eu já tive o prazer de estar conversando com você no nosso canal aqui, @MyBigToeCampbell do Instagram, né? E a sua participação aqui foi um sucesso, o bate-papo. A gente acabou postando também no YouTube, né? E o povo gostou muito, então eu espero que hoje voltemos a poder bater esse papo legal de novo, porque o mais legal de tudo é sempre a utilidade disso para as pessoas, a forma carinhosa como elas nos recebem, aquelas reações, o que elas conseguem extrair da nossa conversa de útil para elas. Isso aí é impagável, né? Não tem, é muito gostoso, é muito prazeroso, né? E muito obrigado por mais essa oportunidade de estar conversando com você
aqui trazendo essas ideias do Tom Campbell, né? Como você disse, eu sou o representante do Tom Campbell aqui em língua portuguesa, né? E acaba sendo mais fácil para mim estar transmitindo diretamente. Muitas vezes a gente trabalha muito com legenda, mas o esforço direto em português acaba sendo mais fácil para as pessoas, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade, né? E boa noite a todos que estão nos seguindo e que vão entrar aí ao longo do caminho. Espero que realmente esse papo seja bastante útil e prazeroso para todos vocês também. É uma satisfação te receber aqui, de a gente fazer essa troca e levar essa grande teoria para as pessoas. Eu sou encantada, assim como você, com esse trabalho, e agora eu, junto com você, estamos divulgando ainda mais esse trabalho que as pessoas precisam conhecer, que a magnitude é excepcional desse trabalho. Mas, assim, um pouco antes da gente falar da teoria, fala um pouquinho sobre você, o que você faz, qual que é a tua formação, como você conheceu essa teoria de tudo, My Big Toe, e qual é o impacto que ela trouxe na sua vida. Ok. Eu sou, brevemente, para as pessoas terem uma noção, né? O Tom Campbell é um físico e estudioso da consciência, e eu sou engenheiro, né? Então, assim, no começo eu achava meio estranho, porque eu entrei um pouco pela própria porta do autoconhecimento, da autobusca, né? E acabei esbarrando, nada é por acidente, no Tom Campbell, né? Mas, assim, no começo eu ficava assim, o cara é engenheiro e está falando de autoconhecimento, mas tudo bem, o amigo aqui atrás é um físico e também está falando disso de alguma forma, né? Então, eu sou engenheiro mecânico e sou pós-graduado em Economia e Comércio Exterior, só para as pessoas terem uma ideia, né? Na verdade, essa pergunta, tipo, se a gente começa com quem é você ou o que é você, o certo é dizer eu sou, né? Se você chegou a alguma coisa, você não precisa explicar mais. Mas aqui o caso é da gente estar trazendo algum background para as pessoas para saber como é que a gente veio parar nisso, né? E eu passei por uma... Bom, primeiro, então... eu passei por uma série de situações aí, depois, mais para frente, a gente conversa um pouco em função da evolução, e acabei me interessando por esse lado. Eu trabalhei na indústria, tive êxito, cheguei a posições de diretoria, então... Mas isso acabou, a partir de um determinado ponto de evolução, ficando muito vazio, né? E aquilo já não estava mais me satisfazendo, e eu acabei enveredando pelo caminho da busca, né? E acabei conhecendo aí o Tom Campbell. Eu li muita coisa antes, né? Li Osho, li Eckhart Tolle, li aquele tal da física, tem uma série de coisas, aquele da Aline McTaggart, O Campo, né? Tem uma série de leituras aí muito interessantes, tem muitos documentários, mas eu acabei chegando, em função do estudo, me sugeriram aí o livro do Robert Monroe, Jornadas Fora do Corpo, e eu acabei pesquisando ele na internet, né? E acabei esbarrando no Tom Campbell, porque está totalmente conectado, e tinha uns vídeos mais interessantes. Eu vi o primeiro vídeo, amei, vi o segundo, o terceiro, eu vi ele falando do livro e fui procurar o livro, né? E aí é que, assim, né, uma das coisas que eu observo é assim, num determinado momento do meu esforço de evolução pessoal, eu, quando descobri o tamanho da minha ignorância, né, em matéria do que realmente importa, e não apenas de conhecimento tecnológico e informacional, né, eu fiquei meio frustrado, né? E é uma coisa do ego, hoje eu sei disso, mas assim, eu falei assim, minha nossa, quanta coisa que eu desconheço, e eu estava me achando o máximo, né? E tem um mundo todo de conhecimento real, interessante, de autoconhecimento, que eu ignorei por boa parte da minha vida. E me deu uma certa frustração naquele momento, porque eu me senti atrasado. Mas o que você continua evoluindo e acaba descobrindo que não existe atraso, existe o ponto certo para as coisas acontecerem. E toda aquela evolução que eu tive, a partir do momento em que eu me deparei com tudo isso, imagina se eu trabalhar na indústria, se eu ser engenheiro, se eu ter trabalhado por 30 anos ou mais em indústrias internacionais e usado inglês, foi algo que me foi útil ou não para chegar no ponto da tradução de um livro de um físico. E eu estudar também esses outros livros que eu citei, esses outros autores todos,
E tem uma série de outros aí, que não me vem à memória agora, e não importa, mas tudo que você faz na vida acaba sendo um preparatório de terreno, né? E você acaba e é curioso, porque eu fui aprendendo também ao longo do caminho que você tem que aprender a seguir o fluxo. Isso para mim era muito estranho, porque como engenheiro eu gostava de estar no controle, tem um plano A, plano B, cronograma, fazer as coisas acontecerem conforme os planos, vai seguindo, né? Então, eu fui mestre nisso, eu dava de costa, de olho fechado, né? E aquilo funcionava, até que eu descobri que não era bem assim. Né? Uhum. É. E aí acabei enveredando um pouco por esse caminho também, né? As coisas foram aparecendo, foram acontecendo, eu estava buscando nessa direção e as coisas foram vindo, né? E foram me levando um pouco para esse caminho, né? Então, assim, eu tive uma preparação anterior de uma série de coisas, inclusive da língua, né? Dos termos. Eu adorava ficção científica, adorava física, né? Originalmente minha intenção era ser físico, acabei sendo engenheiro porque era a profissão mais próxima da física que era viável no Brasil, né? Então, tudo isso foi somando para estar em condições de mexer com isso agora. Então, foi um caminho interessante. Então, esse sou eu, né? Eu sou uma pessoa que agora estou nesse caminho de busca, né? E já fazem 10 anos que eu comecei, né? E fui progredindo. E lá em final de 2013, começo de 2014, foi que eu comecei com o Tom e com envolvimento com os livros, né? E por quê? Eu me envolvi porque eu vi que aquilo era muito bom, fantástico, adorei, não conseguia falar com ninguém, porque ninguém sabia, a maioria não lê inglês, e queria transmitir as ideias, ninguém tinha como captar, ninguém tinha como ler. Eu me invoquei e falei, não, eu vou traduzir, é impossível que uma coisa tão boa como essa, tão fantástica, tão libertadora, né, que te dá tanta ferramenta para você se virar sozinho, e entender como é que as coisas são e por que elas são assim, e me lidar melhor com a vida, né? Ter uma visão mais ampla, ter uma condição de ter um maior equilíbrio na vida. E aí eu me envolvi nisso e não tinha ninguém traduzindo, o Tom me autorizou, e mais um colega entrou para me ajudar aí. Depois minha filha também deu uma mão com uma parte dele, mas eu acabei coordenando, integrando para ficar como uma cara única, né? E foi meio por aí, né? Foi um caminho muito interessante. E nesse caminho também, alguém no meio do caminho tentou trazer o Tom aqui, né? Eu até acelerei a finalização do livro 2 para estar disponível a tempo do Tom chegar aqui, num congresso que ele ia participar, mas o congresso era para várias pessoas, era muito grande, não foi para frente. E aí eu fiquei chateado, porque eu falei, nossa, vamos perder, e eu também, a oportunidade de estar perto desse homem com esse conhecimento todo. E aí eu falei, não, se ele não conseguiu fazer isso direito, eu vou fazer. Eu fiz o livro, eu vou dar um jeito. Eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer. E aí a gente acabou também se envolvendo, você ajudou e deu força para a gente trazer o Tom para o Brasil na época, né? E foi um maior êxito, né? Notamos, assim, a gente não tinha noção do tamanho que aquilo seria, e a sala explodiu, né? Você viu, a sala ficou lotada, foi a sala que a gente reservou, e o pessoal adorou, né? Ele é uma figura, assim, a gratidão que existia dentro daquela sala, durante aquele evento, foi uma coisa fantástica, né? Então, as pessoas... Veja, eu estou conseguindo, é aquela história, você materializar, né? Ou colapsar, ou renderizar, né? Certas coisas, andando na direção do fluxo, e estou vendo cada sonho maluco, novo que eu crio, ele acaba vindo à tona aí, e é tudo, o mais legal é que são coisas que beneficiam as pessoas. Fazer algo que beneficia as pessoas é inacreditavelmente positivo para a gente, é impressionante. Você deve saber bem disso, pelo ramo que você atua, mas é muito bacana. A vida tem outro sentido e outro desenvolvimento quando você faz algo que traz valor para o outro. Isso, por mais que você fale para as pessoas, é só realmente vivenciando isso para você perceber como a tua vida muda de rumo. As coisas começam a ficar mais fáceis, não que não tenha trabalho, tem muito trabalho envolvido, só que não tem entrave, aqueles entraves quando a gente só vai pelo mental, só vai para interesse próprio. Então, isso é realmente fantástico. Interessante, eu não sabia que você queria
ter feito física, você sabe que eu também, eu fiquei no segundo ano do colégio, na época, entre medicina, que era um sonho dos meus pais, né? Era uma coisa que eu achava lindo, e a física. Você sabe o que me tirou da física? O meu conhecimento de matemática. Eu achei que eu não tinha conhecimento suficiente, que eu ia... E aí eu fiz a opção, e eu fiz a opção certa, porque né, as coisas estão no caminho da gente, e aquilo que você falou, tudo que eu fiz na medicina durante 30 anos me trouxe até aqui, neste momento, para a gente estar fazendo o que está fazendo agora. Então, isso é muito bonito da gente ver. E o teu trabalho foi incrível, eu não canso de te dizer isso pessoalmente, público, que você olhar algo e você fazer esse trabalho hercúleo, que é traduzir um livro desse tamanho, que virou uma trilogia, traduzido em inglês, colocar, olhem só, né? O Mário fazer isso com uma pequena ajuda tal, e colocar tudo isso para a gente, para poder ter pessoas que usufruam desse trabalho e que para que a gente possa ler e trocar ideias. E é isso que é o mais bonito que a gente viu lá no simpósio, lá no evento do Tom, as pessoas encantadas e trocando figurinhas, aquilo foi excepcional. Agora, as pessoas que estão acompanhando aqui essa live hoje, Mário, eu acho que algumas não conhecem My Big Toe. Eu gostaria que você apresentasse para o pessoal que está aqui hoje com a gente o que é My Big Toe, em termos gerais, como é que é essa teoria e como ela pode ser aplicada a nível de desenvolvimento individual e também coletivo, porque a gente está vendo tudo o que está ocorrendo lá fora e nós sabemos que nós somos a mudança que nós queremos ver no mundo, começa tudo por nós, mas o impacto que muitas pessoas se desenvolvendo desta maneira, através desse trabalho incrível, como isso pode impactar essa sociedade tão carente aí fora. Então, conta para a gente. Fica bem à vontade. Eu vou te pedir um favor, que eu vou quebrar em 2 blocos. Eu vou primeiro dar uma breve descrição para as pessoas terem uma noção do que é My Big Toe, que eu acho que uma parte do teu público não conhece, isso é bem interessante. E depois a gente volta dessa parte do útil, pessoal, e para, se você puder me lembrar no final, Lembro, sim. Porque senão são temas extensos que eu vou enxugar ao máximo aqui, de forma ainda a passar algo de útil para as pessoas, né? Obviamente, estamos falando aqui de uma trilogia de livros, e o Tom gastou essa energia para esmiuçar a realidade. É uma teoria de tudo, né? Aliás, eu cabe explicar que na capa as pessoas vão ver que tem um pé e um dedão, porque o Tom é muito bem-humorado, né? Ele tem um humor mordaz, do qual eu adoro, né? Assim, eu fico rindo sozinho quando leio, e uma das brincadeiras que ele faz na capa com esse dedão, porque dedão do pé é TOE, é toe, né? E My Big Toe não é o meu dedão do pé, mas fica também, porque é um jogo de palavras. E TOE, Theory of Everything, né? Teoria de tudo, como você citou antes, a relatividade e a mecânica quântica eram pretensões dos físicos que fossem teorias de tudo. Nenhum físico, né, jamais chegou a uma teoria de tudo antes, e eles chegaram a grandes teorias que explicavam grandes pedaços da realidade. No caso da relatividade, a parte mais ampla, a gravidade, a velocidade da luz, o teto de limite da velocidade da luz, grandes distâncias, né, grandes velocidades. E a mecânica quântica explicando o mundo micro, né, onde supostamente se esperava que existissem partículas materiais e que, na verdade, se descobriu que elas se comportavam mais como probabilidade estatística, né, em termos de onde está a posição, velocidade, spin, né, e que você nunca consegue determinar exatamente. Se você fixa uma ou outra, não dá para fechar, e o observador afeta o experimento da dupla fenda, como a gente sabe. Então, é um mundo que parece um mundo mágico, né? Parece que saiu do Harry Potter. E os físicos ficavam malucos com isso, mas mandava calcular e seguir em frente, porque hoje a gente não teria o celular sem a física quântica, né? Entre várias outras coisas. E eu descobri, a posteriori, estudando também, que, por exemplo, a gente não teria nem o Sol sem a física,
Não a física quântica em si, mas aquelas propriedades que ela estuda, né? Aquele teletransporte quântico que ocorre, tunelamento das partículas, é fundamental para o funcionamento do Sol. Então, ninguém tem a dúvida que a mecânica quântica, apesar de estranha, ela explica muita coisa. Mas ela explica uma parte das coisas e ela não faz a menor ideia de por que ela consegue explicar aquilo, né? E os físicos, vamos dizer, o santo graal da física é uma teoria de tudo, né, que realmente seja teoria de tudo, porque até agora são de pedaços, né, e elas não conversam uma com a outra. E o Tom conseguiu fazer isso sem estar, na verdade, buscando por isso, porque ele conta essa história, ele estava estudando consciência, ele é um físico, né, nuclear, ex-departamento de defesa, ex-NASA, e estudioso da consciência de 40 anos, também em privado, né, como pessoa. E começou a trabalhar nos anos 70 com o laboratório do Robert Monroe, e estudar a consciência, usar estados alterados, meditação, experiências fora do corpo, visão remota, e usar isso para obter comprovação de que aquilo realmente trazia dados reais observáveis. E depois, quando ele constatou que aquilo realmente funcionava e desenvolveu os áudios binaurais para ajudar na meditação, que é outro tema sozinho, por si dar uma grande conversa aí, mas quando ele constatou isso e fecharam essa parte do estudo, ele prosseguiu o resto da vida dele determinado a encontrar uma teoria da consciência, porque ele observou que o que era fundamental era a consciência, e não a matéria, não o corpo, não o cérebro, né? A consciência era fundamental. Como é que ele descobriu isso? Porque ele conseguia fazer experimentos onde ele gerava alguma coisa a partir da consciência e ela afetava a realidade. E isso era possível, tranquilamente, né? Agora, você não conseguia, a partir da matéria, fazer nada material que afetasse o mundo da consciência. Então, ele viu que a seta era de lá para cá, então a fonte era lá, né? E ele foi trabalhando nisso, fazendo muita experimentação, repetidas vezes, ele é muito metódico com isso, e desenvolveu a teoria da consciência dele, que é My-Big-Toe. E aí, quando ele estava discutindo, demonstrando, conversando com as pessoas, ele acabou percebendo que isso também explicava os mistérios da física, porque ele tentou explicar tudo, né? E ele viu que explicava também a física quântica, a relatividade, os paradoxos, o experimento da dupla fenda, todos os problemas eram resolvidos por isso. Então, é uma teoria da consciência que acabou virando uma teoria de tudo, porque ela explica, inclusive, a relatividade, a quântica e todo o resto. Todos os problemas da física que estão pendentes até hoje são muito bem explicados por My-Big-Toe de forma simples, né? Isso é outra coisa. Ele fala, eu já logo me apaixonei de cara porque ele fala uma linguagem moderna, fala de videogame, de simulação, de computador, né? Os exemplos que ele usa, as metáforas, são dessa área, né? Quando você está lendo um Osho ou uma Blavatsky, ou sei lá o quê, é uma leitura dura, principalmente para um engenheiro, para uma pessoa técnica, para um médico, para uma enfermeira, para pessoas que são de uma área menos esotérica ou menos exótica, né? Você tem dificuldade de penetrar naquelas explicações. E aqui você consegue, numa linguagem plana, direta, com exemplos do dia a dia, e você vai entendendo como é que o mundo mais sutil funciona. E que o mundo mais sutil, que é tudo baseado em consciência, né? Ele gera né? Então, porque esse é um grande mistério da ciência também. A ciência dá por certo que no Big Bang, para falar de um só, né, magicamente tudo veio do nada, né? Num determinado ponto estava concentrado tudo que existe hoje, extremamente concentrado. Aí aquilo explodiu, né? E sabe-se lá como explodiu, de onde veio, e aí espalhou pela realidade atual. E o Tom tem a versão dele, né, que faz muito mais sentido. Se é consciência, é informação. Então é um Big Bang informacional. Então é um Big Bang virtual, né? Então é muito mais fácil você imaginar que as regras estão lá, vamos dizer, a gente metaforicamente dá um enter e a simulação começa a rodar, explode aquele ponto de nada e começa as regras do jogo a funcionar, a matéria aparentemente vai se formando, os planetas, as estrelas e todo, a vida vai se desenvolvendo, né? E dentro dessa teoria de tudo dele,
são duas coisas fundamentais apenas, porque reza aquele princípio de Ockham, né, que se algo é muito complicado, provavelmente não é funcional, não é verdadeiro, né? E é uma coisa que ele consegue explicar tudo, essa teoria de tudo, partindo de que a consciência fundamental existia, ela era primária, era primordial, não continha nada, era vazia, mas existia uma consciência, uma fonte futura, que é hoje a nossa fonte de tudo, existia originalmente. Às vezes isso lembra a criação do Tao, eu sempre me lembro muito, mas o Tom desenvolveu isso de forma independente, né? Então, essa consciência fundamental, mediante a busca de evolução, que é outra coisa que existe, é a pressão para evoluir. Então, existem os dois pressupostos, consciência existe, evolução existe. E a consciência é afetada pela pressão para evoluir. E ela começa o processo de evolução dela até gerar tudo isso. E ele explica brevemente como é que isso ocorre, né? Para a gente entender, então gera todas essas possibilidades. Então, numa primeira, por exemplo, para que as pessoas entendam 3 passos importantes dessa evolução da teoria de tudo, né? Existia a consciência zerada, existia a pressão para evoluir, e ela começa a experimentar com ela mesma. Imagina uma figura, metáfora de novo, como se fosse um grande lençol, ou a superfície de um grande lago calma, né? Totalmente parado, e aquilo, né, tem uma flexibilidade para se mover, mas está parado. Mas aquilo a consciência começa a experimentar para se mover e percebe que pode mover partículas dela para cima e para baixo, 0 e 1, né? E começa a fazer combinações daquilo, começa a brincar, né? E aquilo, ao longo do tempo, vai gerando, a partir de algo simples, né? De algo binário, né? Vai gerando complexidade, porque os binários vão se combinando para gerar complexidade. Então, ela começa a evoluir e tramitar a informação dentro dela. Em princípio, é uma grande consciência, brincando com a informação dentro dela. E essa palavra que estou dizendo, brincando, é minha mesmo, né? Assim, é uma forma de explicar a coisa de uma forma leve também. E ela vai evoluindo, né? E criando coisas, experimentando com coisas, até o ponto que ela chega a um patamar onde ela evolui de novo, isolando partes de si, né? Em unidades menores de consciência, que na verdade somos nós e todas as outras unidades de consciência. Então ele chama de unidades de consciência. Isso é outra coisa. O Tom não usa nenhum nome do mercado para nada, apesar que a gente possa ter muita equivalência. Por exemplo, a consciência que nós somos individuada é conhecida como centelha, como eu maior, como uma série de coisas. Mas assim, você não precisa saber de nada disso para entender que uma consciência maior se subdivide em consciências menores. E essas consciências menores, mergulhadas nessa consciência maior, podem trocar informação umas com as outras, né? E aí começa a evoluir por essa interação de multiplicidade. Então, é um passo importante evolutivo. O terceiro passo, eu estou dando saltos gigantescos ao longo dos éons, né? Isso aí pode ter tomado quanto tempo quanto se deseja, porque é algo que vai acontecendo no início um tanto fortuitamente, à medida que a consciência fundamental evolui, é claro que ela começa a experimentar de uma forma mais ordenada. E no passo seguinte, quando ocorre, quando fica esgotada a evolução de interação das consciências individuais, que nós somos e que nós éramos e continuamos sendo, com a consciência maior, ela evolui para criar ambientes virtuais, de realidade virtual, como o nosso, que é uma gota do multiverso de realidades possíveis, ok? Então, isso explica o multiverso, né? Essas realidades são possíveis, né? Porque cada uma delas pode ser gerada a partir de um Big Bang próprio, né? E a consciência, ela está gerada por um motivo, para a evolução da consciência, são mecanismos de evolução da consciência. E o Tom chama esse tipo de realidade de fast track da evolução da consciência, né? Porque, vamos lá, se a gente tivesse parado, ele associa este exemplo, né? Não sei quem já teve num chat room, é como se estivesse numa conversa, porque é uma coisa já antiga, né? Mas é uma conversa de internet, onde antigamente as pessoas entravam, e que você não sabia quem estava lá, a pessoa não era obrigada a se identificar. É como se você entrasse num bate-papo de WhatsApp, num grupo aleatório, onde só tem o número do telefone das pessoas e você não sabe quem está falando. Aí cada um fala o que quer e não tem consequência,
Então, tem aprendizado, tem interação, mas tem um limite. E dentro destas realidades mais bem regradinhas, né, com mais regras de funcionamento, porque uma realidade de pensamento, uma realidade de consciência, ela é como uma realidade de sonho. Ela permite que você faça qualquer coisa. É só você desejar que você voa, que você mergulha no profundo do oceano, não precisa respirar. No sonho, nada dos pré-requisitos desta realidade são necessários. Então, o sonho é um exemplo fantástico de uma realidade de um nível mais sutil. Ok? E é uma realidade simulada, na maior parte dos casos, criada por você mesmo, pela sua própria consciência, com você em interação com os outros, né? E com o sistema. Às vezes é só seu, todos os personagens são você, né? Na maior parte das vezes é você mesmo gerando aquilo tudo. E é uma realidade simulada também. Só que a nossa é muito mais bem regrada, então tem consequências, ok? Isso é uma coisa interessante que diferencia, por exemplo, bastante na teoria dele com essa ideia de karma, né? Porque, às vezes, o karma é um negócio pesado, alguma coisa que você tem que pagar, resgatar, não sei o quê. Então, assim, não é isso, não é castigo. O que existe é, dentro de uma realidade como esta, existem ações, decisões, escolhas, e existem consequências, né, que a gente colhe. Plantou milho, colhe milho. Plantou tempestade, colhe tempestade. É castigo? Não. Pagou a conta da luz? Tem luz. São as Não pagou a regras do conta da jogo, luz? né, Mário? Corta, né? São as regras do jogo, As né? regras As do jogo, regras são essas, são colocadas exatamente. previamente. Nós, como consciências, entramos neste jogo, sabendo dessas regras, e aí, se você anda conforme a regra estabelecida, você tem um resultado. Se você vai contra aquela regra, você tem uma consequência. É ação e consequência. Isso que seria o karma. Ele pode ser positivo e negativo, dependendo das suas ações, né? Essa é uma das regras do jogo, e a gente já entra um pouco no assunto seguinte, né? Que é como isso impacta a mim e aos outros também, né? Porque quando a gente começa a falar de regra do jogo, é o seguinte, é a mesma coisa que você entrar, te jogarem num jogo de futebol, você nunca viu futebol na vida, te jogam lá na quadra e manda lá, né? Daqui a pouco você chuta para fora, chuta o juiz, chuta gol contra, até você bater cabeça lá dentro e entender, e olha que é uma coisa simples, né? 22 pessoas batendo com uma bolinha e 2 gols. Mas você nem sabe o que é o gol, o que é uma bola, né? O que é pessoas que são do seu time, pessoas que não são. Então, assim, você entrar num jogo sem saber o que está rolando ali é muito difícil, vai dar muita cabeçada e vai sofrer muito. Quanto mais você entende da regra do jogo, melhor. Agora, isso também responde todas as grandes questões, você acaba encontrando resposta, né? Isso também responde o que nós estamos fazendo aqui, né? Porque nós estamos aqui para crescer, nós somos consciência, o objetivo da consciência é crescer, evoluir na direção do amor, vindo do medo, do ego e da ignorância, na direção do amor, do cuidado pelo outro, né? É uma evolução extremamente positiva e interessante, não é nada assustadora, ok? Agora, nessa teoria também, né, dado que nós somos consciência, o que a gente faz dentro desse ambiente é participar do jogo para aprender mais rápido, por conta das regras que existem aqui, do que seria fora daqui, num ambiente muito mais relaxado, por assim dizer, e onde as consequências são mais soltas e você não aprende com tanta eficácia, com tanta precisão. Então, quando as pessoas perguntam, por que eu resolvi? Porque a gente às vezes fala, né, olha, você não veio aqui forçado, não foi acorrentado para participar do jogo, né? Você participou da decisão. Por quê? Porque é um ambiente ótimo para aprendizado. Só que a gente vem sem memória nenhuma, entra no pacote de experiência, o Tom chama vida, aqui nesta realidade, de pacote de experiência. Outros chamam de encarnação, mas como a gente sabe agora, é uma realidade virtual, não tem matéria e não tem carne, né? Tem um personagem, tem um avatar, ok? E não perde validade, tem muito mais validade, porque a gente consegue entender por que isso funciona assim, ok? Então, você entrando aqui, você tem a oportunidade de aprender. Imagina que você lembrasse, é uma coisa que eu descobri por mim mesmo também, porque você começa vendo o ambiente, entendendo, te dá a liberdade de começar a entender e tirar conclusões. Imagina se você entrasse para viver uma vida aqui com a lembrança de 10 vidas anteriores, ou de 100, ou de 1000. Imagina, né, nessas milhares de oportunidades, suponha, né, vamos usar a cabeça aberta e supor que isso é possível, mesmo que você não acredite, não precisa acreditar, mas suponha. Imagina você vindo para cá, carregando esse drama todo de todas as coisas que você fez, né? Algumas provavelmente boas, né? Mas se você está num caminho de aprendizado e já foi
percebeu muito menos do que percebe hoje, imagina quanta atrocidade você já pode ter participado. E você lembrando disso tudo e trazendo esses traumas todos com você. Eventualmente, uma pessoa aqui acolá pode lembrar de alguma coisa, tudo é possível, né? E isso pode ajudar ou não, mas geralmente se lembra é porque é útil para a evolução naquele momento, né? Nada que acontece aqui é por outro motivo que não ser útil para a gente ter oportunidade de evolução, né? Oportunidade de aprendizado. Então, o nome do jogo é aprender, crescer, né? Então, a gente faz isso por observação. Então, isto é uma realidade interativa, né? Então, a gente está tendo que lidar com os outros diariamente. Começa quando somos pequenos no núcleo familiar, nós temos pai, mãe, irmãos, tios, né? Você interage ali, aprende a falar, aprende a caminhar, né? Vai interagindo, depois você vai evoluindo, passa a ir para uma escola, depois você começa a trabalhar, vai ter relacionamentos no emprego, você tem na portaria do prédio, você tem o vizinho. Então, assim, você não sobrevive nesta realidade porque parte das regras do jogo é interação. Você necessitamos um dos outros e isso não é acidental, porque é um jogo interativo. Então, é como se fosse um grande jogo de internet interativo, daquele tipo que você entra lá e já tem outras pessoas jogando, e você combina com algumas, joga contra outras, né? Isso na internet. Aqui você não precisa jogar contra ninguém, mas dependendo do grau que você percebe as coisas, você acaba jogando a favor e contra também. Mas o que eu quero dizer é que é um exemplo de interação. Você mergulha naquele jogo, tem um pacote de experiência, tem um personagem. Isso já tem uma outra conclusão fantástica aí, que é você, se você é a consciência e você já existiu e continua existindo e experimenta pacotes de experiência, significa que nada em um pacote de experiência te danifica definitivamente. Não importa o que tenha acontecido, se você perdeu uma perna, se você perdeu a memória, a consciência que você é, ela aproveita a situação como é, porque para ela é útil. Ela extrai benefícios disso, e você é a consciência, não existe uma separação, ok? Então, você compreendendo o jogo e tendo essa visão mais ampla, você ajuda a jogar o jogo. Você ajuda você mesmo, que é a consciência que está pilotando. Mas se ela estiver muito identificada com o personagem, esquecida, ou não perceber nada disso, ela pode tomar decisões erradas à vontade, pode até andar para trás nessa possibilidade de evolução. Mas então, é uma teoria de tudo que abre as portas e que, assim, vai acabando com os medos da gente e que você não é solicitado a acreditar em absolutamente nada. Ele fala isso do primeiro parágrafo do primeiro livro, do primeiro capítulo lá, da introdução. Isso foi outra coisa que eu me apaixonei. Ele fala assim, a melhor atitude para você estudar isso aqui é mente aberta e cética. Aberta para considerar as possibilidades sem rejeitar porque bate contra alguma crença sua, e nós temos montanhas de crenças, mesmo quando não percebemos, mas basta ter a atitude de considerar como uma possibilidade. Na pior das hipóteses, considera como se fosse ficção científica, apenas para você compreender o conteúdo. E cética, para não acreditar em nada enquanto você não tem experiência que comprove aquilo. Agora, o mais curioso é que no começo eu pensava que eu ia ter que experimentar tudo, do zero, para comprovar aquilo. Mas não, eu tinha 50 anos de vida anterior e você observa que toda aquela experiência para trás, com montanhas de coisas que se passaram e você interpretou mal, começa a fazer sentido e acaba sendo útil como comprovação de muita coisa, porque você percebe agora, entendendo o mapa, né, porque isso é um mapa da realidade, é um modelo, tudo aqueles pedacinhos de experiência que você teve começa a cair nos lugares como se fosse um grande quebra-cabeça que vai fechando a imagem, né? Então, toda a sua experiência de vida, os seus dados de vida anteriores, colaboram para você identificar várias partes da teoria como válidas para você e úteis. E outras tantas você mantém como possibilidade até que possa experimentá-la. Mas, por favor, não acredite em nada, porque, como o Tom diz, eu assino embaixo, não existe tal coisa como uma crença boa. A gente sabe da PNL que algumas crenças são mais limitantes e outras são mais libertadoras, te ajudam, né, momentaneamente para você se livrar de uma limitante. Então, trocar uma pior por uma melhor, por assim dizer, momentaneamente é bom, mas o bom é ficar sem nenhuma. E aí isso não quer dizer que... Não vamos confundir. Crença é algo que você acredita porque ouviu dizer ou porque inventou uma história para você mesmo, né? E acreditou nela. Agora, saber algo que você experimentou. Enfim, o dedo na tomada, levei choque. Você sabe.
né? Isso não é crença. Então, vamos diferenciar crença de saber. O que você sabe porque já experimentou, você já sabe, né? E aquilo que você acredita, vamos eliminando aos poucos e vamos abrindo a cabeça para possibilidades até que possa experimentá-las. Então, essa é a atitude que ele recomenda, porque isso aqui não é uma fundação de uma nova igreja, nem nada do tipo. A maior propriedade de My Big Toe é te libertar para pensar por você mesmo, resolver seus problemas por você mesmo, viver melhor, ter uma visão mais ampla, relativizar as coisas. Por exemplo, esse exemplo que eu dei do fato de você não morrer. Imagina, se você teve uma vida e acabou-se, e você, sei lá, se conseguiu viver bem ou não, né? Mesmo que você vá para o céu ou vá para o inferno, dependendo da crença, né? Você teve aquele one shot ali, uma oportunidade única, né? E não, aprendizado, crescimento é por uma somatória de oportunidades, né? E isso já é uma grande visão que já vem disso. E ela termina, né, também explicando todos os problemas da física quântica e da relatividade, tudo que eles não conseguiram casar fica resolvido, né? A gente tem aí no e-book nosso, você já comentou da outra vez que a gente conversou, nós temos um e-book no nosso site www.mybigtoe.com.br, gratuito, que a Mabel eu tive o prazer dela fazer a abertura lá, o prefácio do livro, e é um livro super leve que já te dá uma ideia geral do que trata My Big Toe, se você quiser entender um pouco mais disso, para decidir se quer ler a coisa toda ou não, né? Mas já dá uma série de passos adiante, explica um pouco do que eu estou explicando aqui, várias outras coisas, porque o e-book acaba podendo conter um pouco mais. Mas, assim, em linhas gerais, isso é My Big Toe. Então, ele consegue explicar a consciência, como a consciência é fundamento para tudo, como ela gera tudo, como nós somos consciência, como nós interagimos com a consciência fundamental e com as demais, e o que são esses ambientes em que a gente vive e como eles funcionam, e várias das regras de entendimento. E, como eu disse, não é que você tem que decorar nada, mas quando você entende o mecanismo, você começa a compreender muitas das coisas que antes você dava cabeçada, percebia que tinha algo ali, mas não conseguia pôr a mão na coisa, né? Mário, eu gostaria que você explicasse para a gente, eu gosto muito dessa analogia com o videogame, com os jogos de criação, de simulação da realidade, né? Que os nossos filhos e netos têm tanta intimidade, né? Que é você ligar lá o seu joguinho e criar uma realidade, simular uma realidade. Partindo do princípio dessa teoria de que tudo é consciência, essa consciência tem uma pressão evolucionária, e ela começa a se dividir em consciências menores, em frações menores, que somos nós como consciência fracionárias, fractais dessa grande consciência, nós temos uma importância muito grande no jogo. Às vezes as pessoas se sentem oprimidas, desvalorizadas, baixa autoestima, que elas não conseguem fazer, elas não sabem, e elas não estão em contato com esta grandiosidade que é, eu sou um fractal, uma fração dessa consciência, e todas as minhas experiências, até aquelas que me parecem ruins, elas agregam informação e agregam complexidade à consciência total. E é muito importante nós interagirmos. Então, conta para a gente quem é quem nessa simulação. Quem é o avatar, quem é o jogador, onde é que o jogador está. Explica para a gente, porque isso é muito interessante, principalmente para os jovens, né, fazerem essa ligação. Ok, perfeito. E outra coisa, né? A gente comenta aqui, isso aqui não entra em choque, vamos dizer assim, com nenhuma grande religião com relação à existência de Deus, por exemplo. Não. Deus é um nome, é um rótulo, né? Tem alguns que chamam de boi, né? A gente conhece que tem vários nomes aí no mercado. Por quê? Por que se toma esse cuidado, né? Porque ninguém quer ofender ninguém, nem destruir nada. Assim, se a pessoa chegar no ponto de chegar à conclusão de que quer uma compreensão melhor disso, ela tem seus caminhos para prosseguir nisso, inclusive My Big Toe e vários outros. Mas não é incompatível com nada disso, porque se você imaginar que uma fonte de tudo, uma grande consciência fundamental que criou tudo isso, que criou não só a nossa Terra aqui e o nosso universo, como vários outros, milhares, dezenas, milhões, né? Não tem como contar quantos são,
eles não são infinitos, mas são quase como se fosse, né? Então, uma consciência que cria isso é uma consciência todo-poderosa, né? Vamos dizer assim. Então, não é incompatível com alguém ter percebido esta consciência poderosa, interpretado e dado um nome de Deus, tá? Então, fiquem à vontade para dar o nome que vocês quiserem. Isso não é requerido para compreender e entender essa teoria. Então, o Tom chama de sistema maior de consciência, ok? Sistema de consciência mais amplo, tá? E isso, esse sistema de consciência mais amplo, ele tem essa... Então, a gente tem os 3 aspectos do ser aí, né? Entrando na conexão com a questão também do videogame, né? Parece que é esoterismo, mas não é, mas é, né? Então, a consciência fundamental, ela subdivide e gera essa unidade de consciência que nós somos e que vários outros seres são, né? Que só existe consciência. Então, todos os seres são consciência. Então, por um aspecto, não existem alienígenas. Todos são parte da consciência, não é verdade? Então, você pode chamar do que você quiser, mas tudo é consciência. Qualquer ser vivo, ele é parte da consciência fundamental e foi gerado por ela. Então, alguns vão chamar de centelha, né? Outros vão chamar de espírito, de alma, sei lá, não importa. Então, é consciência individuada. E essa consciência individuada, na primeira etapa, ela é criada e começa a interagir, na segunda etapa, na terceira etapa, ela passa a interagir dentro dessas realidades virtuais, ok? E aí, como é que é? Através dos personagens ou avatares, né? Esse é um nome comum em videogame, né? Você vai pegar um The Sims ou qualquer outro jogo, né? Eu não sei o que anda rolando por aí, não é muito a minha praia, mas, assim, já brinquei bastante com isso há muito tempo atrás, né? Eu joguei muito Doom, se alguém tiver curiosidade, vai pesquisar. Comecei a jogar Doom quando era no disquete pequenininho, que tinha que pôr no drive do computador. E você, o que acontece? Você, às vezes, mergulha no jogo de tal forma que você não almoça, não janta e não dorme, né? Então, isso é o que a gente chama de um jogo quase imersivo. Imersão total. Agora, a gente hoje tem muita tecnologia que permite você imaginar o que é um jogo imersivo completo. O que seria um jogo imersivo completo? Você imagina o Matrix, The Matrix, né? O filme. Você vê a Jornada nas Estrelas do seriado, tem o holodeck, né? Que é um ambiente lá onde as pessoas entram e interagem com tudo holográfico, tudo em volta é gerado por computador, exceto a própria pessoa ali. Mas no Matrix é tudo gerado, a consciência da pessoa é transportada para dentro de um personagem, né? E não existem máquinas, não se atormentem com isso, não existe um computador que alguém vai desligar, nada. A consciência fundamental, ela não tem nenhuma malignidade em si para prejudicar a si mesma, né? Seria a maior ignorância, demonstraria total falta de evolução. Então, assim, se você imagina uma consciência fundamental tão brilhante, por que ela ia ficar se alfinetando a ela mesma, né? Não ia. Então, o que a gente parte é do pressuposto errado, por nossa visão estreita, em oposição a esta visão ampla. Se a gente tem a visão de que somos uma consciência, que estamos experimentando uma oportunidade de aprendizado aqui, e que nenhum dano pode ser causado àquilo que realmente somos, nenhum tipo de dano físico, né? E nenhum... Inclusive, o final, o pior de todos, o que causa mais medo pelo desconhecido, inclusive, que é a morte, não é uma transição. Você entrou no videogame, pegou um personagem, jogou, acabou o final da história e você saiu do personagem e foi procurar outro personagem para dar continuidade nas suas necessidades de aprendizado, sejam elas quais forem, né? Então, você está pilotando uma parte. O Tom descreve que a consciência que nós somos, ela não precisa de 100% da competência dela para administrar o personagem. Ela pode usar uma parte da cognição dela para pilotar o personagem, mas ainda é a consciência, não existe outra. Então, a gente vem para... Outra coisa que ele fala, né, é que o personagem não é mais burro que a consciência fundamental, né? Que tem gente que acredita, em função de várias descrições, né, tem a sensação de que quando você morre, você vai se iluminar. O Tom brinca com isso e fala, olha, gente, não é por morrer que você vai se iluminar. Você tem a qualidade que tem aqui e quando morrer vai levar ela com você, porque você é a consciência. Então, se você melhorou desde o dia que entrou até o dia que saiu, você saiu melhor, você volta melhor
e entra no próximo personagem melhor. E se você veio e desperdiçou tudo e piorou ainda um pouco, você vai entrar no próximo personagem pior do que, né? Mas a qualidade, tudo que você acrescenta de qualidade nas suas experiências, nas interações humanas, né? E tudo que você ganha em perder medo, em perder ego e desenvolver amor dentro do personagem, tudo é transmitido automaticamente porque você é a consciência, tá? E automaticamente a consciência que você é parte da consciência maior, que também é beneficiada. Porque como é que chegamos a desenvolver a consciência individuada e o avatar? Buscando evolução. A consciência fundamental, ela começou zerada, e isso também, às vezes, vai contra ao que algumas pessoas acreditam, porque acreditam que a consciência já sabe de tudo, já resolveu tudo. A consciência é fantástica. Imagina uma consciência que criou tudo isso. Ela para comparada conosco, é algo incomensurável. Então, não tem nem como você medir o que ela sabe. Agora, ela sabe, através das experiências diretas dela e das experiências de cada um de nós, tudo isso acumulado. Então, a nossa contribuição, como você estava citando, é importantíssima. Por quê? Por que ela se subdividiu em milhares e milhões de consciências? Porque essas milhares e milhões de consciências, habitando esta oportunidade nesse fast track de realidade virtual, elas somam muito mais para o aprendizado da consciência, ela acaba vendo toda a realidade multifacetada pela experiência de cada um de nós, né? Então, tudo soma na evolução da consciência, porque não estamos separados, é como se fosse uma grande internet de consciência, né, com as unidades penduradas em rede, todas conectadas. Isso explica por que a gente costuma dizer muitas vezes aí no esoterismo que está todo conectado, né, e esse tipo de coisa. Está sim, porque nós estamos numa rede única, né? Então, você está acessando a webpage da Terra através do seu personagem e de repente, pode, vamos dizer, entra em estado, né, alterado de consciência e vai visitar outro universo, outra realidade, e volta para o teu personagem. E quando sair, volta para uma realidade mais ampla, escolhe outro personagem, outra experimentação, né? Então, isso é muito bacana. E não invalida em nada. Porque outra coisa que eu acho sempre importante dizer quando a gente fala de relatividade virtual. Tem pessoas que estão enfrentando muita dificuldade na vida, acreditam, às vezes, que são vítimas, que só vieram para sofrer, que é uma injustiça, que tudo acontece com elas. Quando você está nessa espiral negativa, né, se aprofundando nisso, nada que disserem vai... Às vezes, é difícil para essa pessoa tentar captar algo de positivo, porque ela está numa espiral negativa, está vibrando negativo. Então, às vezes, muitos já falam, não, então é virtual, então isso não vale nada, então tchau, vou ver se na próxima eu pego uma etapa melhor, né? Gente, imagina tudo isso desenvolvido pela consciência e por você é co-criador disso tudo, né? E todo dia você co-cria com os outros, e você tem uma oportunidade de aprendizado gigantesca, não importa quão bem ou mal você acha que esteja agora, se você mudar a sua atitude, você passa a aproveitar o resto do seu pacote de experiência. Se você não faz isso e desiste, você está jogando para a latrina uma oportunidade excelente que você mesmo buscou, né? Ainda que você não lembre, que é útil para você. Então, se você não deu conta de uma oportunidade que você achou que era boa e que ia dar conta, né, talvez você precise pegar uma oportunidade mais básica. Não é aleatório, o jogo não é aleatório. Né? Você não vai para coisas, eu quero ser o filho do Bill Gates na próxima, né? Ou eu quero, sabe, ser o Papa. Não é assim, né? O que é útil para você. Por isso que tem gente espalhada pelo mundo todo com as mais diversas situações. Estão experimentando coisas diferentes que para elas são úteis pelo tempo que seja, né? E no próximo experimenta outra coisa, né? E quando a pessoa está num nível mais básico, nada em detrimento, tem consciência circulando em todos os níveis, apesar de que essa é uma escola básica, né? O Tom fala que é uma escola para consciências iniciantes, né? Porque é tudo muito regradinho, é que nem uma escolinha infantil. Você não põe lá brinquedos ou coisas perigosas, facas, armas carregadas, né? É um ambiente onde a criança lida e nenhum dano vai ocorrer para ela, né? Então, é um ambiente protegido. Então, às vezes você tem 3 coisas que mudam a realidade, que você pode usar para mudar a sua realidade, a sua percepção, como você escolhe perceber as coisas. Você está escolhendo perceber de forma negativa ou você está escolhendo perceber o positivo da coisa, né?
Você escolhe qual é a sua atitude, o que você vai fazer, e o que você faz determina o que você vai receber também, porque se você sair fazendo, atirando pedra, daqui a um pouco todo mundo está atirando pedra em você, e tem muito mais gente fora de você do que dentro, né? Você só tem 2 mãos para tirar pedra. Se você atacar pedra em 10, vai receber pedrada de 10. Então, assim, a percepção, a atitude e a intenção, né? A intenção é o que movimenta por baixo tudo isso, e, além de tudo, ela pode co-criar, ela pode materializar, ela pode fazer acontecer eventos futuros, né? A intenção, vamos dizer, é um estágio avançado. A gente faz sem perceber que está usando, mas, assim, as mais básicas são muito simples, né? E vamos falar aqui, e eu gosto de dar esse exemplo, né? Porque é um exemplo pessoal, e você vai falar, não, esse cara teve tudo de bom na vida. Gente, eu tive uma esposa que faleceu de câncer, durou 6 meses depois que eu descobri, ok? Foi um dos grandes eventos transformadores na minha vida, onde eu posso dizer que comecei a trilhar esse caminho, na época eu não sabia que estava trilhando, né? Passei por uma dor gigantesca, porque eu nem sabia, eu que tinha que explicar para ela que ela estava com os dias contados, que a coisa era trágica, né? Você não quer dar essa notícia para ninguém, ninguém quer, né? Mas, assim, no meio do tumulto, né? Eu indo dirigindo, eu me lembro até hoje, né? Dirigindo para casa, né? No carro, e eu gritando com as janelas fechadas, gritando, né, para extravasar, e me veio aquilo, num determinado momento, que tudo aquilo só podia ser por aprendizado, ponto. Veio para mim. Eu não posso dizer quem foi, se fui eu mesmo, minha consciência maior, se foi a fonte, se foi algum protetor. Eu só sei que aquilo me veio, aquela ideia, como uma ideia minha, e eu não sei de onde veio, mas, assim, aquilo me fez tanto sentido dentro daquilo, e eu falei assim, né? Eu comecei a meditar sobre aquilo e refletir, eu falei, não, tá aí a solução, né? Então, já que vai ser dolorido, deixa eu extrair tudo que eu tiver que extrair disso, de aprendizado, porque eu não quero nem passar por isso, nem fazer mais ninguém ter que me dar esse tipo de oportunidade, né? Então, é transformador, né? Então, assim, então, assim, mesmo no meio da maior desgraça, e tem vários exemplos, né? Tem o exemplo do Viktor Frankl, no campo de concentração, era um psiquiatra. O que ele aprendeu, desenvolveu e ajudou as pessoas em volta dele, que decidiu ver de uma forma diferente o campo de concentração e ter uma atitude diferente com os outros, até os guardas ele ajudou, os guardas do campo de concentração ele ajudou. Então, assim, aí você fala, meu, tem alguém numa condição pior do que num campo de concentração à beira da morte durante a guerra nazista, durante 5 anos? Pois é, o cara achou as coisas positivas. Então, em qualquer situação, a gente pode ter dificuldade no começo, porque é uma questão de prática, e com a prática você se desenvolve, mas, às vezes, sob pressão é o melhor momento, eu sugiro, né? Se você está sob pressão agora de alguma fatalidade muito grande, procure o que é que você tem de positivo nisso, o que é que há de aprendizado nisso, porque isso te ajuda a ter no que se agarrar e a levar adiante e a extrair o aprendizado, porque extrair um aprendizado significa que você não precisa mais daquela experiência. Exato. Mudar a perspectiva das coisas nos dá uma liberdade enorme. E nós temos que nos dar essa oportunidade. Situações difíceis acontecem com todos os habitantes deste planeta, mais dia, menos dia, em menor quantidade ou maior. Então, essa é uma experiência. Nós não precisamos evoluir pela dor, mas a dor acontece, sempre é um aprendizado, porque muitas vezes nós nos acomodamos, está tudo muito certo, tudo muito bom, e aí nós não damos os saltos que poderíamos. Então, vem a vida, nos dá uma cutucada, se nós mudarmos a perspectiva, enxergarmos de outra forma aquilo que está acontecendo, nós vamos automaticamente, sem fazer nenhum esforço, nós vamos aprender. Nós vamos aprender, e uma vez que você mudou, aquilo que você falou, mudou a perspectiva, a visão que você tem das coisas, você, em seguida, tem que ter uma atitude coerente com essa nova visão. Não dá para enxergar a coisa daquela nova forma e continuar agindo da maneira que agia, porque senão os teus resultados vão ser os mesmos. Muda coerentemente a tua atitude, que seja mais benevolente, pacífica, e um aceitar da realidade como ela está se mostrando naquele instante,
você está livre do sofrimento, porque dor é uma coisa, acontece. O sofrimento, ele é psicológico. Ele está ligado ao apego, ao não querer aceitar e estar apegado ao que era e que não é mais. E a vida muda, a vida se transforma. E aí, a partir disso, quando você chega nesse momento que você muda a sua atitude, a sua intenção, ela é mais poderosa. Você atua, a tua intenção tem o poder de co-criar uma realidade mais favorável, mais divertida, mais leve, mais solta, mais próspera. É isso, então. E eu gostaria que você falasse um pouquinho só, a gente já está quase com 1 hora, mas fala um pouquinho sobre a entropia, aquela segunda lei da termodinâmica, e o que tem a ver a entropia com o amor, e com o que nós estamos fazendo aqui. Ok, o Tom, como físico, né, ele tem um profundo conhecimento de todas essas coisas, e tudo que ele estudou, ele tentou traduzir de uma forma também técnica, ou com algo, né, que possa... E ele percebeu que, no caso, a consciência, quando está buscando evoluir, ela está indo contra a entropia. O que é a entropia? Então, para as pessoas que não estudaram física e não têm essa necessidade para entender essa obra, absolutamente, mas a entropia é um caso curioso e simples. Entropia baixa é sinônimo de organização. Entropia alta é sinônimo de desorganização. Isso foi um nome criado pelos físicos para descrever as propriedades da realidade do universo, ok? E para dar um exemplo prático, se você vai comprar uma bateria, né, uma pilha no supermercado, quando ela está lá na prateleira, ela está com a entropia mais baixa possível para aquela pilha, para aquele sistema físico, né? Ela está com a energia máxima, né? E você vai colocar ela numa lanterna, e ela vai acender a lanterna, e você vai usar por várias horas, no mínimo. Então, a cada momento que você vai utilizando, a luz vai gerando luz, e a pilha esquenta, vai perdendo uma parte da energia por calor, outra parte por luz, ela vai sendo utilizada para o que foi planejado. E quando ela zera, ela está com a entropia máxima. Por quê? A pilha é alguma coisa química para gerar energia. Então, tem elementos químicos que estão lá separadinhos, né? E tem zinco, tem carvão, e tem elementos químicos. E quando você conecta a pilha e ela começa a circular energia, aqueles elementos começam a se combinar e se misturar. E assim, no começo ela tinha energia, tinha baixa entropia, e ela começa a gerar a energia. E aí ela vai jogando energia fora para ela, né? E vai virando confusão, caos, né? Então, a entropia da pilha vai subindo, a energia vai baixando, e que pode executar trabalho baixa, a energia, e a entropia sobe. Então, por exemplo, você tem 2 gases separados em 2 recipientes, oxigênio aqui, hidrogênio aqui. Para dar um exemplo apenas. Então, a entropia desse sistema está baixa, está tudo organizadinho, separado. Quando você abre a portinhola, eles se misturam, nunca mais você consegue, por meios naturais, assim, de ficar esperando, eles nunca mais vão se jogar para um lado e para o outro e ficar igual aquilo do início. Então, a entropia era baixa, né, e termina alta porque todo o sistema se misturou. Você vai ter que aplicar uma energia enorme lá dentro para separar os elementos de novo, que sozinhos eles não voltam. Então, na natureza dessa realidade aparentemente física, que na verdade é virtual, a entropia vai aumentando. Então, assim, o universo tinha maior energia no início e no final vai ter zero energia e super entropia, né? Essa é a direção das coisas aqui. E no caso da informação, porque nós estamos falando que na realidade, a realidade é informacional, né? Quando a consciência inicial começou, a entropia era altíssima, porque ela não continha informação nenhuma, né? Então, a consciência fundamental, a fonte, ela tinha zero informação e 100% de entropia. E à medida que ela foi evoluindo, organizando a informação dentro dela mesma, né? Ela foi crescendo, evoluindo e aprendendo, aquilo tudo foi baixando a entropia dela. E o Tom descobriu que o nosso caminho, né, como evolução de consciência, é baixar a entropia. Então, quando eu começo de uma forma mais básica, eu tenho muito medo, eu tenho muito ego, eu tenho muita crença,
né? E isso é alta entropia, né? E à medida que eu evoluo, eu vou baixando tudo isso, né? Aquele ego egoísta, não é? Nós não estamos nunca falando aqui do ego da sua identidade, né? Aquela parte do ego que é a sua identidade como consciência individuada, ela sempre existe. Agora, você começa aqui como uma criança sem memória, se identifica com uma porção de coisas, se apega, né? Gera essa entropia, esse medo, essas crenças, mais ao longo do tempo, se você evolui, você vai trocando isso, né, por condições melhores de vida, de relacionamento, de ambiente. Você começa a perceber que vive muito melhor e torna melhor a vida dos outros, agindo de uma forma melhor, sendo mais cuidadoso com as pessoas, com o meio ambiente. Você, de vez em quando, fala de negócio, você pode fazer um negócio de uma forma correta, sem prejudicar as pessoas e o ambiente, né? Empreendedorismo ecológico, não sei, né? Mas tudo que a gente faz, onde a gente considera o outro, e não apenas o interesse egóico, aquele interesse destrutivo de querer ter tudo, de achar que tem que acumular tudo sozinho, né? E ninguém está dizendo que você não tem direito a ter as coisas, hein? Pelo amor de Deus. Agora, o exagero é sempre um absurdo, né? E quando a gente está muito identificado com o personagem, a gente só exagera no material, né? Quando a gente tem uma visão mais ampla, você percebe que, você não vai levar nada disso. Então, eu quero ter uma vida confortável, a melhor que eu puder para mim e para minha família, mas eu não vou levar nada disso. Eu vou levar o que eu aprendi. A única coisa que eu levo é essa redução de entropia, esse aprendizado de amor. Então, o amor, o abaixamento da entropia e a perda do ego, do medo e da crença vai na direção do amor, entendeu? Então, o tom equivale à condição, vamos dizer, uma condição final, que não sei se chega a este final, né? Pelo menos não em nenhum horizonte previsível, mas a condição máxima é de amor máximo, né? E entropia baixíssima. São coisas diferentes, é a mesma coisa. Amor é baixa entropia, são duas formas de descrever a mesma coisa, né? Então, E amor verdadeiro, não é apenas o amor de casal, coisa do tipo sexual, não tem nada contra isso tampouco, mas o amor é aquela cuidado com o outro, né? Onde você põe o outro e o ambiente, os outros, às vezes até na sua frente. Você quer o bem seu, mas você não quer fazer isso à custa de ninguém, né? Então, a nossa experiência aqui, como consciências individualizadas, neste pacote de experiência, nessa simulação que nós estamos experimentando, nós saímos de uma condição, e essa seria a meta para todos nós, sair de uma condição, de um estado de alta entropia, que podemos chamar de medo, que é o que causa toda essa desordem aí fora, a desordem interna, a desordem dentro da família, no coletivo. Então, um estado de alta entropia é igual a desorganização, caos, para Medo, crença. caminharmos para o outro lado, que seria o estado de amor, é uma informação, é uma frequência, o amor, que é um estado de baixa entropia. Se é baixa entropia, pouca desordem, ou seja, muita ordem. E o universo, ele tem ordem. Então, quanto mais nós nos aproximamos de experimentar o amor a tudo, a aceitação, a nutrir, a cuidar do outro, assim como cuidamos de nós mesmos, sem condições algumas, essa doação, que é esse amor fraternal, humanitário, incondicional, quando nós conseguimos nos aproximar, a despeito do nosso entorno, de como as coisas estão na nossa família ou lá fora, não importa. Se nós conseguirmos ir para este lado do jogo, nós diminuímos a entropia através desse estado maior de ordem, que é o amor, e é isso que nós vamos sair, é essa experiência mais importante quando nós saímos dessa experiência aqui, desse jogo, e nos preparamos para ir para outro. Imagina a nossa consciência viajando, experimentando inúmeras vezes e cada vez atingindo mais o amor. Então, quando nós olhamos o caos lá fora, dá para entender. É um estado de desordem causado pelo medo. Se nós começarmos a olhar as coisas através de outras perspectivas, que não a do medo, é só uma experiência, gente, que está acontecendo. Ela é real, porque ela nos toca, ela nos afeta, mas, na verdade, ela é uma experiência que não pode tirar de nós
aquilo que nós já somos em essência, uma consciência viajante tendo experiências, não é isso? Então, isso nos dá muito mais tranquilidade para trafegar neste jogo, neste pacote de experiência que nós chamamos de vida encarnada aqui, não é isso? Exatamente, você descreveu perfeitamente. É assim, como eu tinha comentado antes, é assim, você ter essa visão ampla te ajuda, porque você relativiza as coisas. É que nem você está no meio da floresta, galho, bicho, cobra, né? E aí você consegue e não sabe para onde está indo. Aí você divisa que tem uma montanha, você consegue subir e dar uma olhada na topografia, encontrar os rios, talvez ver uma cidade no horizonte, né? Você se localiza, né? E a coisa, daquela altura da montanha, as folhas desaparecem para você, né? Então, assim, o que é pequeno, né? Eu publiquei esses dias uma foto, acho que foi ontem ainda, da galáxia, né? E apontando uma setinha, olha, você está aqui. Um ponto qualquer lá que ninguém vê, porque não dá para ver, né? Você está vendo a galáxia, você não está vendo o Sol, não está vendo a Terra, e muito menos vai ver você. Então, assim, ao mesmo tempo, assim, isso é importante para te livrar de um grande peso, né? Não leva tudo tão a sério e nem se leve tão a sério que você acaba ruindo sob o peso da seriedade que você jogou para você mesmo. Sim. Né? E agora, você entender o ambiente como um todo, que as coisas não acontecem contra você ou por sua causa, as coisas acontecem porque são úteis, são interessantes como experiência e não te afetam o ser que você é. Ele não sai danificado nem prejudicado de forma alguma. Então, aquela questão de sempre, de por que coisas ruins acontecem para pessoas boas. Gente, ninguém é ruim, tá? Assim, a gente põe rótulo, nada é bom ou mal, os rótulos somos nós que colocamos, mas as pessoas estão em níveis diferentes e nem adianta que nós nos comparemos uns com os outros, ok? A nossa única régua de evolução é olhar como é que você era antes e se melhorou, ou se ficou parado, ou se regrediu, e ver o que errou e tomar novas decisões, fazer novas escolhas e continuar subindo. Se eu olho 10 anos atrás e percebo que melhorei, né? E não estou falando que agora eu estou com um carro novo, uma casa nova, não. Não é disso. Você pode melhorar isso à vontade, mas se você não melhorar internamente a vibração, a preocupação, e você não tem que nada, tá? Então, só para encerrar do meu lado, você não tem que nada. Isso é outra coisa que é super libertadora. O My Big Toe é uma oportunidade de você entender como estas coisas funcionam e, se você quiser, utilizar a benefício do seu crescimento, da sua evolução, da sua qualidade de vida e dos seus, né? Mas você não tem que nada, você não tem que fazer, olha, caridade porque você foi obrigado, é um dos 10 mandamentos de My Big Toe. Não. Você primeiro tem que ter um autoconhecimento, se entender, funcionar melhor, e você, quando cresce, a única forma que nós temos de ajudar o mundo é melhorando a nós mesmos, porque nós não podemos melhorar os outros. Nós podemos servir de exemplo, né? E servir de estímulo, servir de suporte, de esclarecimento para quem buscar, mas nós não temos que ficar doutrinando ninguém, né? Você é livre, você aprende, você cresce e você chega lá. Se você está crescendo, vai chegar uma hora em que você vai perceber que... Imagina num ambiente onde cada um de nós tivesse amor verdadeiro pelo outro, estivesse olhando pelo outro e cuidando do outro. Aí você fala, puxa, mas eu ia ter cuidado de 7 bilhões e meio de pessoas no planeta, mas eu não ia aguentar. Bom, você ia fazer o seu melhor. Por outro lado, 7 bilhões e meio de pessoas no planeta, se estivessem fazendo a mesma coisa, também estariam olhando por você, né? Então, ninguém sai no prejuízo. E é uma coisa que nem todos vão entender ao mesmo tempo. A gente faz o melhor que pode no ambiente que a gente afeta diretamente e, através dos impulsos de energia pela consciência, podemos também infectar e estimular o outro, mas assim, a única forma de contribuir é você tratar da sua evolução, demonstrando na prática essa evolução, sendo fiel à verdade do que você já compreendeu, né? Excelente. Então, não precisa fazer nada escalafobético, né? Não precisa sair fazendo doações ou coisa. Faça o que o teu coração te mandar, do que der para você fazer, no momento que você achar que deve, porque você sentiu que aquilo é o melhor para você fazer. Nesse meio tempo, você está tentando chegar lá. O que vai te levar nisso é o autoconhecimento. Quanto mais você se entende, quanto mais você se percebe, mais você entende do jogo, porque você é um universo em miniatura, né, um fractal, e quanto mais você entende de você, mais você entende do universo, mais você entende do outro,
melhor você interatua, né? Uhum. Então, é por aí. Excelente. Muito bom. Então, essa teoria, ela é uma teoria muito elegante, parte de dois princípios simples, totalmente aplicável à nossa vida, ao nosso desenvolvimento, ao autoconhecimento, e nos propicia, se nós formos investigar com a mente aberta, de uma forma, sermos céticos em relação a ela, não sairmos acreditando tudo, mas nos permitirmos experimentar o que o Tom está colocando ali, nós vamos chegar a essa conclusão de que é sair do medo cada vez mais, por necessidade interior, não porque tem que ser, não tem ninguém te obrigando, a tua consciência é soberana. Você, no momento certo, migra do polo do medo para o polo do amor, e aí você vai ver como é diferente. Nada como a experiência para nós aceitarmos alguma novidade, uma boa nova. Então, vamos ficando por aqui, Mário, para as pessoas conhecerem mais, para elas adquirirem os livros, a trilogia, para conhecer um pouco mais. Qual que são os seus endereços aí? Eu vou colocar aqui. Olha, vai colocar na live aqui também. Ah, legal. Então, at mybigtoecampbell é o Instagram, né? Uhum. Tem aí My Big Toe Campbell também no YouTube, com alguns vídeos meus e com alguns vídeos do Tom legendados, né? E temos o site, onde a gente tem o e-book, né? Que é gratuito para baixar. Temos alguns binaurais de exemplo para ajudar na meditação. A gente nem pode entrar nessa seara hoje, mas a meditação é uma ferramenta muito importante para autoconhecimento, né? Sim. E para se centrar e equilibrar, e a gente pode falar sobre isso um outro dia, mas os binaurais são uma ajuda desenvolvida pelo Tom, tecnológica, com sons diferenciados, que ajudam a gente a atingir estados meditativos para quem está mais começando e precisa desse tipo de ajuda, tem lá para baixar também. Agora, eu queria comentar também, Mabel, antes que a gente acabe esquecendo, que a gente está aproveitando que a gente fez aquele evento do Tom aqui, não é? Nós filmamos, o teu pessoal nos ajudou, o Luca, e a gente está gerando, né, uma coisa que estava muito difícil de trazer o Tom de volta com toda essa situação de pandemia, né? Então a gente trabalhou aqueles vídeos, né? E está preparando aí uma surpresa para o pessoal, e a gente vai ter um webinário com o Tom, né? Onde eu vou participar ao vivo e com o material do Tom, e o Luca vai nos ajudar com isso, né? E a gente vai estar lançando a partir de hoje inscrições para participar desse webinário também, é um webinário gratuito, né? Para saber mais do Tom, pelas palavras dele mesmo, né? E eu vou estar lá disponível para interagir, responder questões, porque a gente lembra sempre que o Tom fala inglês, né? Então a gente tomou um cuidado de legendar bem legal o vídeo com toda a qualidade, e a gente vai estar disponível para dar todos os esclarecimentos e suportes para o pessoal que participar. Quiser saber mais sobre My Big Toe, né, como é que ela foi descoberta, desenvolvida e os benefícios dela, através do próprio Tom, com o meu suporte dentro das possibilidades aí, eu vou ficar à disposição também para interagir. Excelente. Então, a gente vai estar, né? Os canais, o Luca está colocando aqui abaixo, tá? Para vocês acessarem. Então, lembrando, mais uma vez, isso é muito importante, vocês se inscreverem no webinário online, gratuito, com o Tom Campbell. É o Tom que vai estar falando, vocês vão conhecer essa figura incrível, realmente ele tem um bom humor excelente. Ele é sagitariano, não é não? Ele não é de dezembro? É de dezembro. Então, acho que é 10, 12, né? Então, eu não lembro agora, mas outro dia fiquei surpresa com um tipo de signo aí que eu nem sabia. Quando a moça leu para mim, eu dei a data para ela, eu fiquei surpresa com essas coisas. Eu sou engenheiro, né? Então, assim, mas olha, aparece cada coisa que eu vou te falar. Viu? Mas ele é o típico sagitariano, com aquele humor ácido, né? Eu sei porque eu também sou. Então, vamos nos inscrever no webinário com o Tom Campbell, que vai ser organizado pelo Mário. Ele vai responder as perguntas depois. Que dia? Dia 23 de fevereiro de 2021, logo agora, às 20 horas, tá ok? Então, a gente vai deixar aqui abaixo o link para vocês se inscreverem, vamos estar lá aprendendo um pouco mais, porque aquilo que eu disse no início,
essa teoria My Big Toe, ela está no patamar da teoria da relatividade do Einstein e da mecânica quântica. Dois eventos que mudaram completamente os rumos da física no século XX. E essa teoria, ela nos traz tudo isso, e ela é fantástica porque ela coloca na equação a consciência, coisa que já é complicado dos físicos quererem, não vamos mexer nisso, vamos ficar só com a tecnologia. E ele vai lá e, de uma forma, com muita bravura, muita bondade dele, muita generosidade, vem e fala, e traz o rostinho dele à tapa, olha, a consciência, eu sei porque eu fui lá e eu experimentei. Muita doçura. Eu não li, ele é demais. Então, ele é uma pessoa incrível, eu gostaria que vocês conhecessem, a gente se encontra lá no dia 23 de fevereiro, às 20 horas, ok? Mário, perfeito. Te agradeço e eu gostaria que você deixasse suas últimas palavras para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, por favor. Pessoal, muito obrigado, primeiro, pela participação, pelo envolvimento, pelo interesse. Deus sabe que eu me sinto realizado, porque eu fiz tudo isso para poder disponibilizar isso e levar a pessoas potencialmente interessadas que eu não sabia se existiam, eu sabia que eu era interessado. E ter tanta gente interessada no assunto, para mim, é uma gratificação gigantesca, né? Então, muito obrigado, né? E saiba que a vida realmente pode ser mais leve e que a gente tem muito mais influência sobre ela do que a gente imagina, e que My Big Toe, apesar de ser uma teoria de tudo, ela não é algo, não tem equações, né? Ela tem explicações que te facilitam o entendimento dessa realidade, com o único motivo do Tom, o objetivo dele é que você, entendendo melhor, tenha uma qualidade de vida melhor e saiba como caminhar através das regras numa direção de sucesso pessoal, né? De crescimento seu, ok? Então, muito obrigado de novo. Obrigado, Mabel, foi um prazer. Espero que, de repente, a gente até repita isso num momento mais para adiante. Fico muito feliz e também terei sempre o maior prazer em receber você lá no nosso canal. Esses bate-papos são memoráveis e, assim, o feedback que a gente tem das pessoas depois também é outra coisa, né? É muito bacana também. Muito obrigado a todos. E obrigado, Luca, que está aí no bastidor. Valeu, Mário. Muito obrigada, e é isso que vale a pena, fazermos essa troca e trazermos para mais pessoas. Quanto mais pessoas souberem sobre esse trabalho, eu acho que nós vamos estar aqui contribuindo um pouquinho para o desenvolvimento de uma sociedade melhor, de pessoas que estão mais centradas, mais felizes, mais plenas. Relacionamentos melhores. Tudo melhor, tudo, trabalho, saúde, tudo isso envolve essa mudança de perspectiva da vida, esse salto quântico que essa teoria traz ao entendimento da realidade, só tem a nos acrescentar. Por isso que eu fiquei tão encantada com o trabalho do Tom e com a sua bravura em trazer isso para o Brasil, e agora nós temos gente para trocar. Isso é que é importante, olha como isso, porque o jogo é interativo, você fez exatamente isso, você foi um veículo de mais interação, para não ficar aqui no Brasil, né, adormecido em berço esplêndido, sem conhecer essa pérola de teoria. Claro que a gente ia saber lá por alguém, lá no não sei quanto, lá no futuro, mas você chegou na hora exata, na hora que estamos precisando, e eu sou muito grata a você. Agradeço aqui todos que ficaram aqui conosco até o momento, que se interessaram. Compartilhem esse vídeo, compartilhem o outro vídeo no qual eu sou entrevistada pelo Mário. Ali, um soma com o outro, esses dois vídeos, para vocês começarem a entender isso. Compartilhem com as pessoas. Isso é muito importante. Como você pode contribuir um pouco neste jogo aqui, né? nessa interação, onde a gente caminha do medo, o medo que está tão prevalente agora, para uma situação de amor, de crescimento, desenvolvimento individual e global. Ok? Isso é uma, me desculpe, isso é uma outra forma, Mabel, importante que você falou, porque esse compartilhamento, esse levar essas ideias libertadoras, deixar que outros tomem conhecimento e talvez se interessem ou não por vontade própria, mas que pelo menos fiquem sabendo, porque pode ajudar mais gente que vai ouvir alguma coisa que vai ser útil para ela, que é essa a intenção de tudo isso.
e vai ser útil para a pessoa na hora certa que tiver nessa busca. Mas, assim, o compartilhamento é tudo. Veja, esse projeto nasceu do nada, foi sendo feito boca a boca, conversando, YouTube, alguma coisa, e é um colaborando, outro se interessando, as pessoas compartilhando os perfis, os memes. E, assim, eu tenho muito a agradecer. Hoje a gente está com 12 mil seguidores no... Eu sei que tem gente que tem 1 milhão, mas eu estou felicíssimo, porque eu comecei com 0 outro dia, né? 12 mil seguidores, para mim, é uma maravilha. Nunca imaginei que as ideias do Tom iam chegar tão longe. Todo trabalho de valor, ele acaba crescendo. Pode demorar um pouquinho, mas ele acaba crescendo. Isso não tem como. Então, eu agradeço muito, tá? Tudo que você tem feito pela divulgação desse trabalho. A gente vai se ver por aí. E aquilo que você falou, compartilha. Quando você compartilha sem querer doutrinar ninguém, apenas você entrega algo, se a pessoa já tiver aquela sementezinha, aquela necessidade de conhecer, ela vai investigar, e se ela quiser dar a oportunidade de se aprofundar, ótimo, estava no momento dela. Se não, não forçamos nada. É assim, a gente trabalha aqui nesse canal com liberdade, assim como você, no seu canal, do Tom, trabalhamos com liberdade, com quem quer conhecer um pouco mais, explorar. Nós somos exploradores da realidade. Isso é que é bonito. Não é mesmo, amigo? É isso aí. Nos vemos todos no webinário, com um pouco de sorte, daqui a alguns dias. Até lá, então. Boa noite a todos. Fiquem com o meu abraço de sempre. Até o webinar do dia 23.